muito bem-vindo a mais um Conde UIC aqui no canal, que você já sabe que é o comentário especial que você está tendo da lição desse trimestre com a GYC, é o comentário da GYC. Então, você seja muito bem-vindo e não esquece já de compartilhar esse vídeo, porque coisa boa deve ser compartilhada. Então, compartilha, que eu garanto que vai ser super sensacional esse bate-papo aqui da lição, viu? E também vai conversando com a gente enquanto a gente está aqui no bate-papo. Deixa os seus comentários aqui, então a gente vai conversar muitas coisas. E aí, ao final, a gente também vai deixar uma missão para você. E nessa missão, eu quero que você coloque aqui, eu tô dentro. Ou, enfim, só coloca que você tá dentro e é isso aí, tá bom? Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. A gente está falando hoje sobre a lição número 4, a cidade de Sicar. E a lição dessa semana, lógico que eu não vou dar todo o spoiler, porque eu quero que você tenha um gostinho de quero mais na sua casa e fale assim, eu quero saber o que está acontecendo. Então, você vai estudar na sua casa tudo bonitinho. Mas, para a gente ter um panorama geral do que está falando na lição, né? Ela traz duas conversas pessoais que Jesus teve, que foi uma com Nicodemos e outra foi com a mulher samaritana. E se você quiser saber mais sobre como tudo foi, como eu falei, dá uma olhadinha na lição que está muito boa dessa semana, inclusive. E, ok, pensando nessas duas conversas que Jesus teve, a com Nicodemos e a que teve com a mulher samaritana, eu queria saber de vocês, né? Qual que é a diferença entre essas conversas e por que que um compreendeu a mensagem e o outro não? E como que isso pode ser um ponto de atenção para a gente hoje? Muitas perguntas numa só, eu sei. Mas eu acho que uma coisa vai englobando na outra e isso a gente consegue ver de uma forma prática para a gente. E, enfim, eu achei que era legal fazer um pacotão. Elisa, eu particularmente gosto muito do livro de João, porque João ele retrata os encontros pessoais que Cristo tinha. Então, ele não se detinha tanto àquelas pregações, os sermões de Jesus com milhares de ouvintes, mas ele se deteve a escrever sobre esses encontros pessoais de Jesus. E há alguma diferença entre esses dois encontros. O primeiro é que aqui no capítulo 3, fala sobre Jesus e Nicodemos. E Nicodemos vem até Jesus. Ele vem, de fato, com essa intenção de alguma maneira, conhecer mais aquele ali que operava milagres, que tinha realmente uma atmosfera celestial. E ele veio realmente porque ele queria conhecer mais de Jesus, né? Então ele vem até Jesus e ele começa a exaltar ali Jesus, né? E começa a elogiar. E aí Jesus não dá muita bola, não, e já fala: Ó, você quer saber da verdade? Você tem que nascer de novo. Jesus não exaltou Nicodemos, não massageou o ego dele, tipo, nossa, que bom que você veio até mim. Não, ó, você quer mesmo saber a verdade? E Nicodemos, naquele momento, ele não entendeu. E é como tá a pergunta, né? Por que um compreendeu e outro não? Mas, enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre esse segundo encontro. Jesus, ele tá ali no poço. E sabe o que eu acho muito interessante no capítulo 4 de João? É que no versículo 4 diz assim: e lhe era necessário passar por Samaria. Então, Jesus, ele marcou aquele encontro ali na agenda do céu. E ele estava ali esperando a mulher samaritana. Enfim, a gente pode até pensar nesse paralelo, né? Nicodemos, que era ali um religioso, que tinha um cargo ali na igreja, né? Que tinha essa aparência de piedade. E aí Jesus fala algo direto e ele não consegue entender. Mas em contrapartida, uma mulher que não tinha assim tanto acesso aos oráculos divinos, né, a Bíblia daquele tempo, aos cultos, enfim, ainda de Samaria, né, que era considerada ali gentil, pagã, enfim. E agora ela vem e ela ouve Jesus falando, mas ela compreende. Então, olha só esse paralelo. E como que a gente pode entender isso? Eu penso que a gente recebe a luz de acordo com a nossa disponibilidade em receber. Tanto com Nicodemos quanto no encontro com a mulher samaritana, o propósito de Jesus era o mesmo: salvá-los. Mas a mulher samaritana, ela estava mais aberta, sabe, a realmente reconhecer Jesus como Messias. Então, para ela, Jesus foi muito claro: você está falando com o Messias.
Mas para com os fariseus, ele não falava assim muito claro, tipo, eu sou o Messias, entende? Porque eles não estavam prontos para receber isso. E olha só a diferença ali de privilégios que cada um teve, né? Mas o que eu acho realmente muito interessante é que Jesus, ele realmente tinha um plano especial para essa mulher. Ele via naquela mulher que era desprezada pela maioria, um alvo da sua misericórdia. E muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas tem lá os mestres da lei, né? Tem os pastores. Jesus não está preocupado comigo, mas Jesus ele se preocupa tanto com a gente que assim como ele marcou na agenda dele alguns minutos da vida dele para encontrar com a mulher samaritana, ele também nos coloca na agenda dele e ele vem até nós e nos oferece essa água da vida que realmente é o que nós precisamos. Então ele trouxe para a mulher samaritana o que ela precisava. E ele trouxe para Nicodemos o que ele precisava. E ela recebeu no mesmo momento, ele não. No livro Desejar de Todas as Nações vai dizer que Nicodemos ele só consegue compreender a profundidade das palavras de Cristo quando ele vê Jesus ali pendurado no madeiro. Só quando ele contempla Jesus na cruz do Calvário que ele consegue entender. Ou seja, depois de quase 3 anos e meio. E a mulher samaritana não, ela estava sedenta. Então, para aquele que está sedento, para aquele que se esvazia de si, essa pessoa pode receber a água da vida. Essa pessoa pode ser cheia do Espírito Santo. Eu achei sensacional isso que a Gabi falou, principalmente no final, né? A mulher estava vazia de si, ela estava super apta a receber aquela mensagem naquele momento. E talvez Nicodemos, por ser um mestre da lei, uma pessoa que já tinha toda aquela veste, já estava ali com a ideia de que ele tinha do Messias, todas aquelas ideias, aqueles pontos que os fariseus eles batiam muito, enfim, de se sentirem realmente superiores às outras pessoas. E tanto conhecimento ali dentro, mas ideias que eles tinham na cabeça deles que eram totalmente distorcidas, né, por conta de tanto conhecimento, mas mal compreendido, ele não conseguiu receber aquilo ali. E ela, uma mulher humilde que não tinha tanto conhecimento, fez várias perguntas porque não compreendia a mensagem, ela captou aquilo muito facilmente. E eu vejo que como isso pode ser um ponto de atenção para nós hoje, né? Nós hoje vamos à igreja, nós estudamos a Bíblia, temos a lição da escola sabatina e às vezes a gente pode cair nesse erro de acharmos superiores às pessoas que são, por exemplo, novas na fé, estão procurando conhecer Jesus, e a gente se reveste também dessa capa e a gente age como fariseu ali, às vezes querendo saber mais. E aí a gente não compreende o que Jesus tem para nossa vida, o propósito dele para nós. Ele poderia usar muito mais se a gente tirasse essa capa que a gente tem, assim como Nicodemos só conseguiu compreender na cruz, como a Gabi falou. Então, essa questão da humildade, né? Porque não é o conhecimento, quem sabe mais, sabe menos, que vai fazer com que a pessoa seja salva ou não, mas é aceitar a mensagem que Jesus está dando. E foi o que aconteceu com a mulher no poço, né? Eu acho interessante que na Bíblia, ali no capítulo 3, no verso em específico, versículo de número 2, diz o seguinte: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos sabia muito bem que Jesus era enviado de Deus ali. Ele sabia muito bem. E a mulher samaritana ali, ela também sabia que Jesus iria vir, mas ela não sabia que Jesus era Deus ali. Mas, simplesmente, Jesus ele fala para a mulher samaritana: se você tomar da minha água, você nunca mais será sede. E que mensagem maravilhosa, né? Só que Nicodemos ali, ele simplesmente ele olha para toda aquela situação ali, e ele fala assim: você é Jesus, você disse ser Jesus, né? Ele queria confrontar Jesus ali. Mas Jesus, ele queria, com todo o amor e todo o cuidado ali, carinho ali por Nicodemos, ele fala, simplesmente, assim, você não é mestre, você não conhece a minha palavra, por que você está perguntando coisas tão óbvias, né? Como a gente não consegue nascer de novo, né? O sentido, ele é no batismo. Então, a gente vê ali um contraste, né, entre a mulher que estava ali vendo que Cristo, né, era o Messias ali, e Nicodemos vendo que também Cristo era o Messias, mas simplesmente ele queria colocar ali Jesus a fogo, né, a prova ali. Mas
Jesus ele fala assim, lá no final do versículo 11, né? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho, né? Ou seja, eles não aceitavam o testemunho de Jesus ali. Mas a mulher samaritana, ela simplesmente ela viu aquela mensagem de Cristo, uma água que nunca mais, se você tomar água, você nunca mais vai ter sede. Nossa, que milagre é isso? Nicodemos, mesmo sabendo dos milagres de Cristo, ele não queria crer que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus enviado por Deus. E às vezes a gente faz a mesma coisa em nossa vida, né, no dia a dia. A gente vê ali a Bíblia, né, muitos milagres que foram feitos ali e simplesmente a gente fica, será que isso aí realmente é verdade? Né? Será que realmente Jesus, né? Satanás ele coloca muitas dúvidas em nossa mente, né? Mas nós temos que ter fé e crer que realmente Deus é o Filho de Deus, né? Que Jesus é o Filho de Deus e que ele tem uma notícia muito boa para nós espalharmos às outras pessoas, né? A mensagem que ele está voltando e que ele tem algo melhor para nos dar, né? Porque este mundo aqui, a água que tomamos no sentido da felicidade, em outro quesito, é passageiro, mas ele quer nos dar uma felicidade que nunca vai acabar, uma felicidade que é eterna, né? Nossa, eu achei incrível, gente. Depois dessa, eu tô sem palavras. Achei ótimo. E pegando até o gancho, tanto da Marília quanto do Gu, como que a história dessa semana a gente pode relacionar com a necessidade que a gente tem de buscar a Deus por nós mesmos, a conhecer por nós mesmos e não terceirizar essa questão? Elisa, que interessante essa pergunta, porque isso nos leva novamente à história da mulher samaritana. Quando ela recebe as palavras de Cristo como espírito e vida de fato, né? E ela pede, Senhor, me dá de beber dessa água, e ela realmente pode se saciar ali naquela fonte. Aqui é dito que ela foi correndo contar para aquelas pessoas de Jesus. E é muito interessante que no verso 39 fala assim, do capítulo 4 de João: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou. Ele me disse tudo que eu tenho feito. E, enfim, depois eles disseram à mulher ali, né? No versículo 41, e muitos mais creram por causa da sua palavra. Verso 42, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, isso me impressiona muito, porque a mulher samaritana, ela recebeu dessa água, e é como Jesus falou, aquele que recebe essa água, do seu interior floriam rios de água viva. Ou seja, quando você recebe de Jesus essas verdades, quando você é saciado ali com a água da vida, você transmite isso. Mas não adianta só você falar de Jesus, você precisa levar as pessoas a Jesus. E esses homens agora disseram: olha, nós cremos não só porque ouvimos, mas porque nós vimos. A gente presenciou, a gente teve esse contato pessoal com Jesus. Então não adianta a gente querer viver de pregações, de vídeos no YouTube, do que fulano ou beltrano disse. Nós precisamos tomar da fonte. Nós precisamos nos alimentar de maneira individual. Porque não adianta, por exemplo, eu tô com fome. Aí eu vou assistir o vídeo de alguém comendo. Vai adiantar alguma coisa? Nesse caso, só vai aumentar a fome, né? Mas exato. Eu preciso ir ali, né, realmente comer, porque o meu corpo precisa, e ver o outro alimentado não vai ajudar, vai só piorar. Então, por que na vida espiritual a gente quer viver, a gente quer ser fortalecido com o alimento que os outros têm buscado, com o alimento que os outros têm recebido? Não tem como, a gente precisa de modo individual ir à fonte. E sabe por que essa mulher pôde receber, pôde se encher? É como a gente falou, porque ela permitiu que Jesus a esvaziasse. Ela estava disposta a confessar o seu pecado.
Jesus não chegou apontando o dedo, ó, eu sei que você tem não sei quantos maridos, que você vai pro inferno. Não, Jesus chegou ali, ó, você pode me dar um pouquinho de água? Já para quebrar o gelo ali, né? Derrubar as barreiras do preconceito. E ela começa a se sentir tão em paz com a presença de Jesus, mesmo sendo ele homem judeu, né? Mas claro, porque ele era Deus, que ela começa a se abrir. Não, realmente, o senhor quer que eu chame meu marido, mas vou contar um negócio pro senhor, eu nem tenho marido, o que eu tô agora não é meu marido, eu já tive não sei quantos maridos. Então, ela precisou confessar o pecado. E eu tenho certeza que depois desse encontro pessoal com Jesus, essa mulher não mais se tornou a mesma. Então, a gente precisa realmente chegar a Jesus, não querer fingir uma coisa que nós não somos, como a Marília falou, uma capa. Ah, Senhor, até que eu não tô tão mal assim. A gente começa a pôr os nossos pecados para debaixo do tapete, como se Deus não soubesse. Então, a gente precisa ser sincero com Deus. Senhor, eu tô sentindo isso. Senhor, eu penso isso daquela pessoa. Senhor, eu não gosto dessa pessoa. Transforma meu coração. Eu tenho tido dificuldade nessa e nessa questão. Eu não tenho conseguido vencer esse e esse pecado. Me dê a vitória. Porque se a gente fica ali, que nem Nicodemos, ali bajulando, Jesus, você sabe que você é muito bom, né? E eu também sou, né? Não adianta nada. A gente precisa reconhecer o nosso pecado, aceitar o perdão. E é lindo como Jesus nos capacita para a gente testemunhar. A mulher samaritana não pensou assim, nossa, mas eu pregar, todo mundo já sabe da minha vida, não vou não, né? Ela não tava nem aí, porque ela conhecia a verdade, ela falou, tem que espalhar isso aqui, não importa como tá a minha reputação, como deixou de estar, eu só quero falar de Jesus. E isso vai ser também algo real na vida de todo aquele que se encontrou com Cristo. Então, conheça Jesus por você mesmo. Passe tempo na presença de Deus. E para que você conheça alguém, você precisa dedicar tempo. Não adianta, você precisa dedicar tempo. E se a gente dedicar tempo para conhecer tantas pessoas, por que a gente não tem tempo para o Deus do tempo, para o Senhor do tempo? Isso é hipocrisia. Ele que te dá o tempo. Então, priorize a Deus na sua vida, na sua rotina. Busque Ele em primeiro lugar. E quanto mais você buscá-lo, mais você vai conhecer dele, mais você vai poder compartilhar. Eu acho incrível isso que a Gabi falou, porque é exatamente quando a gente tem uma experiência e conhece Deus, a gente não consegue guardar isso para nós mesmos. Vai transbordar, as pessoas vão perceber. Às vezes a gente não vai precisar nem falar, as pessoas veem a diferença no seu semblante, no jeito que você leva a vida, você se torna uma pessoa mais feliz, mais sorridente, enfim. Pode ser a pessoa tímida que for, que não fala com ninguém, mas ela vai estar com um rosto diferente. Você enxerga quando uma pessoa ela conheceu Jesus, quando ela teve uma experiência com Jesus. E a partir desse momento, é o momento em que a gente pode dizer que a gente conhece o Deus da Marília, o Deus da Elisa, e não o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, tá? O Deus do povo da Bíblia. Não, ele vai ser o nosso Deus também. A partir do momento que a gente tiver uma experiência pessoal, eu com ele, eu vou poder dizer que ele é o meu Deus e não ficar usando nomes dos patriarcas lá da Bíblia, porque é o mesmo Deus. Eles chamavam Deus de Jacó, Deus de Abraão, porque eles tiveram experiências com ele. Então ele pode ser o nosso Deus também hoje, né? Mas é importante que nós abramos nosso coração para que ele possa entrar, para que a gente realmente conheça ele, né? E aí é aquilo, não tem como a gente receber uma coisa boa e guardar para nós mesmos. Se eu digo que eu conheci Jesus, só que eu não tenho vontade de compartilhar essa bênção com outra pessoa, eu não conheci ele verdadeiramente. Porque é como um perfume, né? Um bom perfume, que você passa um perfume, todo mundo ao seu redor vai sentir aquele cheiro bom. É impossível. Pode ser que as pessoas não falem, não elogiem o seu perfume, mas que elas estão sentindo, elas estão, porque é um cheiro bom. Isso aqui vai estar em você, a partir do momento em que a gente conhece ele, sabe? E aí as pessoas vão enxergando, e é assim que a gente reflete ele, através da nossa vida, no momento em que a gente conhece ele, começa a se conectar com ele. E foi exatamente o que a mulher fez. Ela não pensou: "Ai, mas eu tenho vergonha de falar, eu não sei como que eu", ela saiu com vontade de gritar para o mundo: "Gente, vocês não sabem que eu conheci, vocês não acreditam, vocês têm que ver com os próprios olhos". E aí, é o que a Gabi falou também, eles falam que eles começam a ver também, eles começam a enxergar. Então é uma coisa que vai passando de pessoa para pessoa, e é muito incrível isso, né? A partir do momento em que a gente conhece a Deus, as pessoas ao nosso redor também vão ter a oportunidade de conhecer e ter suas próprias experiências com Ele. Incrível. E fora que, relacionado à necessidade nossa, muitas vezes a gente, quando vai beber água, né, quando está com sede ali,
a gente bebe água e sacia aquela sede. Aquela sede ali, tipo, é uma sensação boa, né? Quando a gente está com fome, a gente chega assim, abre a geladeira, pega alguma coisa para comer e beleza, enchemos a nossa barriga ali de comida e ficamos todo mundo fica feliz ali, né, com isso. E a mesma coisa com Cristo. Quando Cristo, ele estava lá no deserto da tentação, lá em Mateus 4, ele simplesmente fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele sabia muito bem da necessidade, que se ele transformasse as pedras em pão, iria saciar a fome dele. Mas ele sabia muito bem que a palavra de Deus também sacia uma outra fome que não só o pão físico é capaz de saciar. E ele quer que nós possamos nos alimentar em abundância da palavra dele, porque nós alimentando na palavra dele, nós podemos conhecer mais e mais dele. E nós vamos ficando cada vez mais querendo aquele alimento o tempo todo, e a gente fica querendo comer a palavra de Deus o tempo todo. E com isso, a gente começa a ficar mais próximo dele, e também nós podemos estar conhecendo ele cada vez mais. E conhecendo a ele, nós queremos transmitir, transbordar para as outras pessoas, pegar a palavra dele e compartilhar com o amigo. Daí, quando a gente vai para a escola e a gente divide aquele biscoito com o nosso amigo, o amigo vai saciar a fome, eu também vou saciar a minha fome. E ele quer que nós façamos isso constantemente. Então, conhecer a Deus é nos alimentar diariamente da palavra dele e querer comer mais e mais da palavra dele. E eu acho que... Opa. Pode falar, não, à vontade. Na lição de quinta-feira tem uma parte que fala assim, a história dessa mulher também nos lembra que a nossa experiência com Cristo não precisa ser baseada em algum milagre extraordinário. Não foi nada extraordinário que aconteceu ali. Ele profetizou, falou da vida dela, que a conhecia, e para ela, aquilo ali, nossa, é ele, é verdade, ele é o Messias. E então, assim, muitas vezes a gente fica esperando, para eu realmente conhecer, saber que é a voz de Deus, é Deus que está me falando, precisa de tal milagre, tal coisa acontecer. E a gente coloca regras ali de coisas que precisam, a gente quer provar Deus com milagres em nossa vida, quando na verdade não é dessa forma. A gente não precisa passar por um milagre extraordinário em nossa vida para realmente saber e ter a certeza de que é Deus. Às vezes ele age em pequenas coisas da nossa vida, assim como foi na conversa com essa mulher. E com relação a isso que o Gu falou, ele também usava comparações, né? Por exemplo, a água, a gente sabe que o alimento ele também comparou como o pão da vida, mas o alimento a gente até consegue ficar um pouco de tempo, assim, maior sem. Agora, a água, em poucos dias, o ser humano ele morre, e os animais, as plantas, tudo que tem vida precisa de água. Então, nós devemos entender que a gente tem dependência dele também, né? Dependência da água todos os dias. Se a gente fica sem tomar água, em um dia a gente já sente dor de cabeça, se sente fraco, já fica mal, né? Então, assim, dessa forma deveria ser com Deus também. A gente sentir a necessidade e sempre estar enchendo esse copo de água, sabe? Da mesma forma que é maravilhoso tomar aquele copo de água, daquele filtro de barro gostosinho, que tem, assim, aquele gosto gostoso da água. O Gu tá até tomando aqui, deu até sede agora. Da mesma forma que quando a gente tá com a boca seca, tal, tá falando muito aqui sobre Deus, nossa, depois preciso beber água, e vem aquela sensação boa, dessa mesma forma é com Deus todos os dias da nossa vida, quando a gente fala com Ele, quando a gente se lembra dEle, ora em momentos do nosso dia. Então, entender que a gente tem essa dependência dEle, assim como temos da água. Eu acho incrível tudo isso que vocês falaram, e eu acho que até dentro dessa parte também, por que é importante que a gente não terceirize, como vocês falaram, para a gente realmente conhecer quem Deus é, né? E não se basear, porque as pessoas podem cair, mas o nosso Deus não cai, né? Então a gente precisa focar e olhar para ele, porque é ele que mostra qual que é o caminho, é verdade. E se muitas vezes lá na frente a gente acaba se decepcionando, não é que a gente tem que estar conectado com as pessoas nesse aspecto. A gente está lá em comunidade, todo mundo junto na igreja. Mas é para a gente estar lá por causa de Deus, mas não por causa da pessoa que disse que eu achei bacana. Não, né? Então, eu acho que isso é muito interessante também, é muito importante, a gente fazer o culto racional, que é a gente realmente estar lá porque a gente acredita, porque a gente vive aquilo todos os dias. Achei ótimo que vocês falaram, tô adorando o bate-papo. Elisa,
Só queria emendar no que vocês estão falando. Claro, falei. No dia de quinta ainda, né, que a Marília comentou, achei interessante essa partinha azul. Aquelas pessoas não dependiam mais do que do testemunho da mulher, mas já haviam experimentado Cristo por si mesmos. Então, os samaritanos, eles foram tão abertos para receber, enquanto que os judeus que estavam lá esperando o Messias há mais de 500 anos, que tinham todo o Antigo Testamento, que tinham toda a luz, que tinha a evidência ali, que ia nascer em Belém, que ia ser assim, que ia ser do outro jeito, não aceitaram. Ainda queriam mais milagres. E os samaritanos não precisaram de milagres. O fato de estar na presença de Jesus, essa comunhão com ele, olhar nos olhos dele, já era uma evidência. Então, às vezes, a gente fica à procura desses milagres sobrenaturais. Ai, Deus tem que falar comigo aqui agora, eu tenho que ouvir a voz dele. Entenda que há milagres naturais que ele está fazendo a todo momento e que muitas vezes basta você abrir a Bíblia que você já vai ver aqui um milagre que ele pode fazer na sua vida, né? Nossa, achei incrível. Sensacional, tô adorando. Bom, pessoal, eu tenho agora um momento super especial, que é o Dicas de UIC. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, a nossa dica de hoje é do meu livro, eu acho que é um dos meus favoritos da vida, que é o Mensagens aos Jovens. E assim, do meu ponto de vista, é para os jovens, mas não é só para os jovens, é para todo mundo, né? Eu acho que aqui é um manual da vida incrível. Achei incrível. E por que essa é a indicação do dia? É o capítulo 2, que é o chamado de Deus. Nesse capítulo, ele fala sobre o chamado que Deus faz para cada um de nós hoje, da gente conhecer Ele de verdade, então você vê como tem tudo a ver, e também da gente compartilhar a verdade da salvação para todas as pessoas à nossa volta. E aí, isso já engatilha para o spoiler da terceira pergunta. Mas aí, ó, fica aqui para você ler. O livro é gigante, mas ele fala sobre tantas coisas especiais. Vale a pena, gente. Vale a pena, vale a pena. Uma página por dia. Você lê, melhor. Menos erros você vai cometer na sua vida. Exatamente. Então fica a dica. E é muito bonito. A minha parte favorita desse capítulo é o começo. Assim, eu gosto de tudo, mas o começo, nossa, chama atenção. A primeira parte, o propósito de Deus, do capítulo 2 ao 9, gente, é incrível, é sensacional, incrível. Então fica a dica para você ver e você se maravilhar com esse livro, assim como eu me maravilhei, e tantas pessoas aqui, a Gabi também, enfim, tá bom? Então, como eu falei, um mega spoiler do que vai vir por aí na última pergunta, que é o seguinte, para a gente trazer mais ainda na prática. Assim, tendo em vista do conhecimento que a gente teve de quem Deus é realmente, como a gente pode compartilhar essa mensagem para as pessoas, então, sobre a salvação para as pessoas, mas sem a gente se deixar influenciar pelas ideologias atuais? Porque eu querer chegar lá e falar. Só que a gente sabe que o nosso mundo hoje, nossa, ideologia não falta. Como que a gente pode ir falar, mas não se deixar corromper pelas coisas que estão acontecendo no mundo? Nessa nossa tentativa de salvar o outro. Eu acho que, assim, exatamente da forma como Jesus fazia. E essa instrução, a gente só vai conseguir fazer isso realmente com o Espírito Santo. Não é um trabalho que a gente faz por nós mesmos, mas Jesus, ele abordou a mulher samaritana ali no poço de uma forma que ele sabia que conseguiria captar a atenção dela, contextualizou ali a conversa, ele chamou pedindo água, e aí ela ficou intrigada, nossa, porque tem um judeu falando comigo, um homem ainda, e aí ela continua a conversa, porque foi a forma como ele abordou o tema ali com ela. E de outra maneira também ele conversa com Nicodemos. Nas duas ele traz ali figuras de linguagem com relação à água, nascer de novo, mas ele soube colocar de acordo com a pessoa que ele estava falando, que eram pessoas assim em posições muito diferentes, né? Um fariseu de uma mulher samaritana, enfim, em locais diferentes, em momentos do dia diferentes, em horários e lugares diferentes. Então, eu acho que quando a gente pedir a instrução do Espírito Santo, quando for para dar o testemunho para alguém que a gente sabe que tem alguma denominação diferente, crenças diferentes, ideologias que a gente sabe que são diferentes e não batem com as nossas, a instrução do Espírito Santo vai ser o importante, orar e pedir para que Deus nos use, né, e que não seja a gente falando ali, porque se for a gente vai cometer algum deslize, a gente vai acabar talvez chateando a pessoa da forma que a gente aborda algum tema, fala alguma coisa, mas Jesus ele nunca fazia isso porque ele estava sempre com o Pai, sempre em conexão com o Pai, o Espírito Santo sempre esteve ali com ele em todos os momentos, então se a gente levar uma vida junto com ele, com certeza a gente vai conseguir não nos influenciarmos, não acabar
causando algum tipo de desconforto para a pessoa ali que a gente vai estar compartilhando a mensagem, sabe? Eu acho que vai mais nessa linha de raciocínio. Tadinho, vai falar só daqui meia hora. Eu acho muito interessante que Jesus ele fala, né, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E muitas vezes a gente tenta colorir o evangelho, a gente tenta colorir a Bíblia que está muito preto e branco, a gente tenta trazer um Jesus mais moderno aí, né, do The Chosen. Enfim, a gente quer dar uma mudada, porque não, esse Jesus aqui, que já chega falando que você tem que nascer de novo, o negócio aqui não tá muito bom, não. Então a gente tem dificuldade de encarar o evangelho, porque o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele nos confronta. Ele nos tira da nossa zona de conforto. Em nenhum momento você vai ver Jesus massageando o ego de alguém, bajulando alguém, elogiando alguém. Em momento nenhum. Ele vinha para falar a verdade, e a verdade muitas vezes é como espada que corta, que divide, né, em ossos e medulas, que discerne os pensamentos, enfim. Então, primeiro ponto, para que você alcance outras pessoas, não queira dar uma melhorada no evangelho, uma colorida, não. Pregue o evangelho como ele é em Cristo. Porque ao mesmo tempo que o evangelho mostra para nós quem nós somos, pecadores, pobres, miseráveis, ele também nos mostra um Salvador que é perfeito, que é imaculado, que é suficiente. Mas enquanto as pessoas não entenderem a condição na qual elas estão, elas não vão perceber a necessidade de um Salvador. Então a gente tem que parar de ficar levantando bandeira. Deus é amor, Deus pode te dar cura. Se primeiro você não coloca diante das pessoas o fato de que elas não têm amor, de que elas não são tão boas assim como elas acham que são, e que elas estão. E que necessita arrependimento, né? Exatamente, Marília. A questão do arrependimento. Então, nós precisamos levar a mensagem em Cristo. E nós não temos que rebaixar as normas da verdade para não ofender as pessoas. Porque se a pessoa for como essa mulher samaritana, se ela tiver com sede, ela não quer um pouquinho de água, ela quer toda a água que vai saciar a sede dela mesmo. Não adianta você dar nenhuma outra coisa, tem que ser água. É o que as pessoas precisam. Enfim, eu creio que a base de tudo isso é levar Cristo como ele é, a verdade como ela é, porque essa verdade liberta. O verdadeiro evangelho traz sentido para a nossa vida. E quando a gente tem a Bíblia, queridos, nós não vamos precisar de ideologias. Perfeito nós não isso. vamos precisar de opiniões alheias. O que diz esse influencer? O que diz esse famoso? Não importa. Nós vamos estar bem fundamentados no assim diz o Senhor. Então, você quer levar o evangelho, você quer de fato levar pessoas para Cristo, então use os métodos de Cristo. Não use os métodos do inimigo. Porque hoje a gente vê vários métodos, mas há uma frase que diz que Deus não usa métodos. Deus não unge métodos. Deus unge homens e mulheres que se colocam à disposição do seu Santo Espírito. Então, sabe qual é o método principal que você deve usar? O Espírito Santo. E não só usá-lo, mas permitir que ele te use. Para que você possa combater as ideologias, chamar o pecado pelo nome, mas abraçar aqueles pecadores pelas quais Jesus morreu. Amém. Amém, é isso mesmo. Eu acho que casou muito isso que você falou, Gabi, com uma pessoa que eu vi na internet recentemente. Eu nem lembro se foi um vídeo, se eu li isso, enfim. Mas há um tempo atrás a gente teve as Olimpíadas, né? E aquela abertura das Olimpíadas foi algo que viralizou, o pessoal falando que é blasfêmia contra Deus, contra a imagem e tudo mais. E aí alguém se posicionou falando dessa forma, né? Porque as ideologias hoje elas não têm vergonha, elas não têm medo de ofender os cristãos, ofender a Bíblia, ofender a Jesus. Por que nós, às vezes, nos seguramos tanto, tentamos fazer uns rodeios e mudar a palavra e tentar trazer uma mensagem, às vezes, mais doce para apresentar Jesus, né? Ao invés de mostrar verdadeiramente qual é a mensagem de salvação, que é a necessidade de arrependimento. Se a gente for parar para olhar, será que isso aqui ofende tal pessoa? Não, todos nós vamos acabar ofendidos, porque todos nós somos pecadores e falhos, miseráveis, e necessitamos de um Salvador. Então, isso aí não é para um público específico, mas sim
para todas as pessoas, todos nós. Se a gente não compreender a mensagem, vamos sair tristes lendo algumas coisas que a gente vê. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê que tudo tem solução. E aí a gente sai feliz, ao invés de ver um lado triste da história, a gente vê que tem um final feliz. Então, E é como você falou, com cada pessoa Jesus agia de uma forma e ele abordava de uma forma. Então não tem nenhum problema em você usar algo para alcançar alguém, usar outra coisa para alcançar outra pessoa. Não é para todo mundo que você vai chegar falando que você tem que nascer de novo. Talvez para uma pessoa você precisa chegar demonstrando que você também precisa dela. Você tem um pouquinho de água para mim? Nem sempre você só tem a oferecer. Há o que aprender. Então a gente precisa ter essa sabedoria, né? Como falar, como chegar, para realmente não assustar a pessoa, né? E sempre é com aquele filtro, né, de falar o que é puro, o que é bom, e não tentar misturar o evangelho e a palavra de Deus com as coisas que a gente sabe que não vão de encontro com ele. Muitas vezes a gente tenta incluir as coisas do mundo para tentar apresentar Jesus, só que ele nunca precisou rebaixar o evangelho ao nível do mundo. Exato. Então, a gente precisa realmente saber filtrar isso. Então, pautado na palavra de Deus, a gente vai conseguir levar a mensagem e o Espírito Santo, né, vai conseguir mostrar ali, fazer com que a pessoa ela realmente compreenda. E é importante também isso, né, gente, que vocês falaram, principalmente a Marília, todo mundo falou um pouco, né, coisas bem interessantes, mas nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, orando, pedindo para que Deus possa, através do Espírito Santo, nos dar um entendimento para ver se aquela ideologia daquela pessoa está realmente coerente com a palavra dele. E estando em coerência com a palavra dele, aí sim nós podemos acreditar, mas se não, nós temos que entender que nós temos que estar firmes, né, no que nós acreditamos. Porque eu, a Marília, a Gabi, a Elisa, todos nós temos um pensamento, todos nós somos diferentes, mas a palavra de Deus nos unifica, né, em um único pensamento. E ela vai fazer com que nós possamos estar firmes e perseverantes até o fim, né? Mesmo com várias ideologias que às vezes a pessoa fala bem assim, você chega para a pessoa, eu descobri que o fogo queima. Aí a pessoa vai lá e fala, não, o fogo não queima não. Eu falo, não, mas eu experimentei sim que o fogo queima, eu sei que isso aqui é a verdade. Eu vi isso, eu experimentei isso. Mas aí a pessoa vai ficar insistindo, você tem que pedir orientação, ajuda de Deus, para que através do Espírito Santo ele possa te dar sabedoria para lidar com esse tipo de pessoa e também para que você não possa desviar do foco ali, né? Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente desviar do foco, né? Satanás, ele vai colocar muitos empecilhos, ideologias, mas a palavra de Deus deve ser a única regra e norma, né, de fé, da nossa crença fundamental. Perfeito. Nossa, gente, que incrível. Sensacional. Porque a gente, olha, então, só para a gente entender, Nossa, quantos agentes, mas enfim. No começo, a gente pôde entender como que foram esses encontros. Então, a gente já viu as diferenças de como que tudo isso tem a ver. A gente viu a importância do quê? Da gente ter um coração disponível e aberto, receptivo para ouvir a mensagem de Deus. A gente viu que Deus vai ao nosso encontro. Ele quer e deseja que a gente esteja com ele. Na segunda que a gente conversou aqui foi a importância da gente buscar a Deus por nós mesmos e como isso faz a diferença na nossa vida. E ver como uma coisa engatilhou na outra, nada por acaso. A gente entendendo, conhecendo a Deus, a gente quer compartilhar para as pessoas. Mas como que a gente pode compartilhar isso hoje, pleno século XXI, 2024? E a gente conversou um pouquinho disso aqui. E para a gente encerrar, eu queria ler com vocês aqui um trecho que fala no Mensagens aos Jovens, capítulo 2. Nossa, que loucura! É o que eu falei, então você ficar com gostinho de quero mais dele também. Aqui fala sobre o chamado de Deus pra gente. E o que a gente conversou, a pergunta 3, lembra que eu falei que ia ter uma missão? É justamente essa. E eu faço o chamado para você que está aí na sua casa, para ser o que o Mensagens aos Jovens vai falar, tá bom? Eu já explico, prometo. Fala o seguinte aqui, ó. Cristo chama voluntários para se alistarem sob sua bandeira e levarem perante o mundo o estandarte da cruz. Necessitam-se jovens que resistam à onda de mundanismo e ergam uma voz de advertência contra dar o primeiro passo na imoralidade e no vício. Então, essa missão minha e sua, jovem adventista que está assistindo a gente. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Porém, não é só ir lá.
Os rapazes e moças que querem servir a Deus e entregar-se à sua obra precisam, primeiramente, limpar de toda impureza o templo da alma e entronizar Cristo no coração. Serão então habilitados a pôr energia em seu esforço cristão e manifestarão entusiasmado zelo em convencer as pessoas a reconciliar-se com Cristo. Não responderão nossos jovens ao convite de Cristo dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim? Avancem para a frente e identifiquem-se como colaboradores de Cristo, assumindo o trabalho onde ele o deixou e levando-o à conclusão. Esse é o chamado que Deus tem para a gente hoje. Essa é a missão que ele está nos confiando. Mas mais do que isso, viu como é importante? Mais do que ir lá na missão e fazer, a gente precisa primeiro conhecer esse Deus que a gente tanto quer compartilhar. Porque a gente só vai querer compartilhar o que a gente fala que é a coisa boa se a gente provou dela. Então, é como uma bolacha, né? Essa metáfora eu gosto. Você comer uma bolacha que faz bem, tá? Não tô falando daquelas que é gordura hidrogenada, não. Tô falando de uma que é saudável, tá? Você comer uma bolacha saudável, gostosa. De aveia. De aveia. Não, na verdade, você nem comeu. Você... Como é que... É uma bolacha de aveia. A gente sabe que é aveia, tá? Aveia e mel ainda. A gente sabe que é aveia e mel, tá? A gente sabe. Mas parece, na verdade. A gente viu uma bolacha que parece de aveia e mel. Só que ela é diferente. A cor dela é verde e não tem nada a ver. Aí você vai falar assim, nossa, como assim? Coisa inusitada, né? A Marília já fez uma cara de como assim? É verde, aí a coisa já tá ficando mais estranha. Mas aí que entra a questão. E se eu provar, e se eu te falar que eu provei e eu vi que era muito bom? Como que você vai saber? Não vai, ela vai ter que provar, porque primeiro que ficou muito estranho o meu exemplo. Agora você acha essa bolacha, amiga, pra gente provar. Entendi, então com Cristo é igual. No sentido de, eu não é eu falar pra Marília que é bom, eu preciso eu ir lá e provar. Entende? Então, é diferente. Eu sei que talvez tenha ficado um pouquinho estranha a analogia, mas a questão é justamente essa: é falar, provai e vede que o Senhor é bom. Então, a missão para você hoje que está na sua casa, além de ler a lição, lógico, compartilhar com seus amigos no sábado, é o quê? É você provar de quem Deus é. Você realmente ir a esse encontro e saber de que Deus ele vai fazer a obra em você. Mas antes disso, a gente sabe também que tem a obra divina humana, né? Que Deus colabora com a gente, mas a gente tem que se permitir com que Deus esteja no nosso coração. Além disso, a gente tem que realmente pedir para que Deus nos ajude para que a gente tenha um sincero arrependimento, porque até o arrependimento não vem da gente, vem de Deus. E então, com sinceridade, pedir para que Deus esteja atuando na nossa vida e pedir para que a gente possa ser um instrumento vivo nas suas mãos. Porque quando a gente descobre, quando a gente prova, a gente quer compartilhar para todo mundo. E quando a gente realmente conhece a Cristo, e quando a gente sabe da obra que ele já fez na nossa vida, não tem como a gente querer voltar para onde a gente estava e não querer libertar outras pessoas. Porque quando a gente já foi liberto, a gente quer contar da salvação para todas as pessoas à nossa volta. Então, nosso convite, a missão, a sua missão para essa semana é o quê? É você, de alguma forma, seja na rede social, seja na sua vida, seja no trabalho, na escola, na faculdade, eu não sei, em qualquer lugar, no trem, no metrô, não sei. No Uber, não sei. Enfim, você viu que não falta lugar, né? Para você compartilhar sobre Jesus, pedir para que o Santo Espírito esteja com você e que você possa compartilhar da salvação, compartilhar da obra que Cristo já fez na sua vida e que ainda vai fazer mais, que você possa ser um testemunho vivo e levar a mensagem de Deus para essa pessoa também. Fala, amiga. Essa é uma frase muito interessante, né? Que o propósito da nossa vida deve ser conhecê-lo e torná-lo conhecido. Né? Perfeito, exatamente. E quando você, por algum motivo, se sentir para baixo, cabisbaixo na missão, não se esqueça. A gente tem que olhar para fora e para dentro. É o que a irmã White tanto para fora e para cima. O que a irmã White fala, inclusive, em um capítulo aqui do livro, para frente e para cima, que a gente possa se lembrar de que Deus está conosco na caminhada e de que Ele não vai abandonar a gente. Ele é nosso Salvador e é por Ele que a gente vive. Vamos fazer uma oração, então, para a gente finalizar esse bate-papo que foi tão especial. Bom, pessoal, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para poder compartilhar sobre quem o Senhor é na nossa vida. Senhor, eu peço em especial por quem está assistindo a gente. Não sei onde está, onde que vem, onde está assistindo, enfim, mas eu peço para que seus santos anjos possam estar com essa pessoa neste momento e que o Senhor possa se revelar a essa pessoa também. Que a vida dela possa ser um instrumento nas suas mãos e que as pessoas possam te conhecer por meio da vida dela. Que o Senhor possa estar aqui com a gente também,
nos dando a sua sabedoria, o seu discernimento para levar a mensagem do terceiro anjo até a sua vinda, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Ai, pessoal, que bate-papo especial. Então, gente, você já entendeu que coisa boa deve ser compartilhada. Então, compartilhe esse vídeo especial com seus amigos. Deixa aqui nos comentários se você vai cumprir com a missão dessa semana, tá? Que foi super aleatório, mas sim, aleatoriamente especial, tá? E segue a gente também nas redes sociais, @JuIC E também não se esquece de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? A gente te espera no próximo com JuIC. Até mais!